Vamos seguindo? Ó, Flamengo venceu o Atlético no agregado por 4-1. Refletiu bem a história do que foi esse confronto. Ô Luiz, esse jogo, o jogo de uma forma geral, 180 minutos, foi reflexo do que realmente aconteceu dentro de campo? Ou você acha que foi demais o Atlético ter perdido de 3-1 lá e ter perdido aqui de 1-0? Pô, eu falei até que eu acho que a primeira partida, o Flamengo ter marcado 3 gols pelo que criou, eu até achava que era um pouquinho a mais, assim, mas ontem o Flamengo era pra ter ganho demais, cara. O Flamengo ontem, pelo que criou, se não é o Everson, talvez na melhor partida dele pelo Atlético. Pode ser. Eu me lembro, acho que talvez a melhor partida dele pelo Atlético. Era pro Flamengo ter vencido por mais ontem, então acho que o 4-1 acaba ficando até um pouco barato pelo que foi o jogo de ontem, pelo que esse Flamengo criou e pelo que o Atlético não conseguiu jogar ontem na Arena MRV. Ô Rep, você acha que o Milito errou? Ou na escalação, ou nos 11 que saíram, ou nas mexidas durante o jogo? Cara, eu acho que o Milito começa errando com a posição tática ofensiva do primeiro jogo. Eu disse aqui no Donos da Bola, um dia antes dessa partida, vocês vão lembrar na sexta-feira, que o Atlético deveria jogar recuado, igual jogou contra River, igual jogou contra Fluminense, igual jogou contra Vasco, igual jogou contra o São Paulo. Disse aqui que essa devia ser a forma do Atlético jogar. O Atlético jogou de uma forma ofensiva no primeiro jogo e assim toma 2 gols de vantagem. O que tem que fazer o Milito aqui? Correr atrás do resultado. E ao correr atrás do resultado, o Milito teve que colocar uma marcação individualizada nos atacantes. Então, não tinha uma marcação com sobra. O Atlético estava atacando muito. O Alan Franco na direita e o Zarate na esquerda não voltavam para recompor hora nenhuma. Então, toda hora, por exemplo, no primeiro tempo, taca-lhe bola do primeiro tempo, taca-lhe bola do lado direito do ataque do esquerdo, do ataque do Flamengo, direito do Atlético, e o Atlético ficava. O tanto que o Lianco, uma hora, tem que sair de um lado do campo, o Arana perde a cobertura e o Zarate também, ele atravessa o campo para fazer a falta no Arrascaeta e levanta o Arrascaeta, por quê? Porque o time estava todo lá na frente buscando o resultado. Então eu acho que a conjuntura toda foi um primeiro jogo horroroso demais, no qual o Atlético fez uma marcação muito lá em cima e diante disso, dessa marcação tão lá em cima, expôs o Atlético ao segundo jogo ter que jogar muito ofensivo em busca de um resultado. Mas verdade seja dito, o Everson ontem ele mesmo considera que fez a melhor partida dele. Agora, o que eu acho errado, e disse isso ao Milito na coletiva, disse isso aí que ele me perguntou. Tava lá, você pipocou. Eu que pipoquei, põe aí. Não, você foi bem. Põe aí pra poder ver se eu pipoquei. Eu disse a ele, não teria colocado o Kardec. Por quê? Porque o problema não era a bola aérea. A bola aérea, a defesa do Flamengo é muito boa, ela não ia conseguir chegar só numa sorte. O Atlético precisava construir melhor e quebrar a última linha do Flamengo e não conseguiu fazer. Mas quando ele faz isso, ele tenta recuar o Hulk e o Paulinho. Aqui não foi o dia dos caras, velho. Assim, eu achei a postura do primeiro tempo. O que você achou? Eu queria te perguntar isso. Eu achei normal, o Atlético tinha que ir pra cima, tinha que tentar. Eu não teria entrado com o Zarate. Eu teria deixado o Hulk e o Paulinho mais recuados. O Hulk até começa a jogar mais recuado. Quem seria seu nome no lugar do Zarate? Ou o Kardec ou o Vargas. Eu tentaria a função de um centroavante para tentar, de fato, como o Valu já tinha falado semana passada, emular a formação com o Davis. É que quando você está tomando 2 de desvantagem, fica difícil reverter. O grande ponto é, o jogo da ida foi caótico. O Atlético não podia ter feito o jogo tão ruim quanto fez no Maracanã. O jogo de ontem é um jogo de um time que tentou jogar e ia tomar contra-ataque. Por quê? Porque o Flamengo é rápido, porque o Flamengo tem qualidade, porque o Flamengo tem uma boa defesa, porque o Flamengo tem um senhor treinador, que é o Felipe Luiz. Eu acho absolutamente promissor. Aliás, falaram essa semana, eu concordo. Eu acho que o Felipe Luiz em algum momento estará na seleção brasileira. É um cara que entende pra caramba. Sempre gostou de estudar, né, Thiago? E o Felipe, eu acompanhei as 2 coletivas ontem, e o Felipe me pareceu um cara muito inteligente e consciente sobre futebol. Então, quando ele tira, por exemplo, a Arrascaeta para colocar o Fabrício Bruno, cara, ele mata o jogo. Ali acabou completamente qualquer possibilidade do Atlético ganhar o jogo. Eu gostei do que o Felipe Luiz fez nessa final. Se tem alguma coisa de positivo para tirar, para quem é amante do futebol, é o que o Felipe Luiz fez. Eu acho que o Atlético errou no primeiro jogo. No jogo de ontem, o Atlético fez o que podia. E assim, as ausências de Daverson e Fausto Vera complicam o Atlético. O Atlético é outro time sem esses dois. E é outro time por quê? Porque hoje o Fausto Vera, aliás, eu devo estar muito bêbado para falar isso, mas o Fausto Vera é o melhor volante do Atlético. Você entende isso?
O Fausto Vera tá jogando muita bola. Então, não, eu gosto de ouvir isso, porque é a forma que gira o futebol. Não, é a forma que gira as oportunidades. Eu tô brincando sobre estar muito bêbado, porque eu não gostava do Fausto Vera. Não, eu tô falando sério sobre a sua colocação. Eu entendi. É que eu tô brincando sobre eu devo estar muito bêbado, porque eu não gostava do Fausto Vera no Corinthians e nem do início do Atlético. Mas ele faz falta, ele é o melhor volante do Atlético. E, cara, não existe hoje no Atlético um jogador que faça o que o Davidson faz. Eu acho que o Hulk é um cara insubstituível do ponto de vista de qualidade, porque tecnicamente ele é um monstro. E o Davidson é um cara insubstituível no Atlético hoje, porque o Kardec e o Vargas, que poderiam fazer a função dele, eles não têm a mesma qualidade, a mesma mobilidade. Eu entendo, não estou lamentando a ausência dos dois na Copa do Brasil. É que eu acho que se o Atlético tivesse com esses dois, em algum momento ele poderia ter mais chances do que teve contra o Flamengo. Mas eu acho que agora o Atlético precisa focar muito no Campeonato Brasileiro, porque corre um sério risco de ficar pela primeira vez fora da Libertadores, se não conseguir vencer o Botafogo na decisão da competição continental, fora da Libertadores desde 2019. E foi quando o Atlético ficou pela última vez. Que você cita que é o seguinte, quando o Kardec entra, o Atlético até começa a jogar um pouco melhor. Só que ele resolve esse problema com uma substituição. É incrível como o time, tipo assim, aí acabou. O Atlético não conseguia mais fazer o mesmo. O Valu, do jogo de ontem, a parte tática e técnica, o que te chamou a atenção e o que te preocupou desse time do Atlético, pensando que agora o Atlético tem outras frentes, né? Pensar no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira já tem novamente o Flamengo e ainda tem que pensar em se afastar dessa área perigosa ali da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ainda visar uma competição que está logo ali, uma decisão histórica para o Atlético contra o Botafogo na Libertadores. Assim, com relação à questão que a gente vai entrar aí mais para frente ainda, ao Campeonato Brasileiro. Claro que o Atlético tem que tentar fazer melhor nos últimos 7 jogos, mas não pode ser vendido para o torcedor que tem como o Atlético se recuperar no Campeonato Brasileiro, tá? O Atlético fez um Campeonato Brasileiro todo ruim, eu fui uma das pessoas que sempre vieram aqui e disseram do Campeonato Brasileiro ruim que o Atlético está fazendo. Agora não é simplesmente, queremos voltar para o campeonato. Tá, pera lá, só tem 21 pontos para serem disputados. Com isso eu não estou dizendo que tem que dar de ombro para esses 21 pontos, não, tá, pessoal? Nenhuma. Mas é só para não ter, que agora, que campeonato que o Atlético vai fazer no Brasileiro? O que é mais importante para o Atlético, ainda que o Milito tente passar para o elenco, para o torcedor que vai voltar a pensar no Campeonato Brasileiro, mas você, torcedor atleticano, acha que tem algo mais importante na temporada do Atlético do que o jogo do dia 30? Então tudo bem, tá? Só para deixar isso bem claro. Taticamente, eu acho que reunindo os dois jogos, Elton, eu acho que o Milito tentou fazer de tudo um pouco do que ele já fez até aqui na temporada, no jogo aqui e lá. Acho que o principal do jogo lá foram os erros individuais, a desatenção naquele gol do Gabriel Barbosa, que aquilo ali você não pode, é quase um gol de lateral, de uma bola perdida, que alguém desvia para trás e o Lianco estava lá dando condição. Então você paga em um jogo de Copa quando você comete erros individuais e é desatento. O Atlético pagou ontem pelo jogo de domingo. No jogo de ontem, é um time, como disse mesmo o Thiago Fernandes, num contexto desesperador. Uma coisa é você fazer 3-0 no River Plate, primeira partida, o jogo fluindo. Outra coisa é você ter a obrigação que o próprio River Plate teve lá no Monumental de Nunes, de reverter a situação, e como foi no jogo de ontem da Arena. Achei válida a tentativa dele com o Zarate, mas que acabou não conseguindo ajudar. Eu acho que um fator muito preocupante, Elton, o Milito precisa de reorganizar as principais peças dele, que não dialogaram nessa final em momento nenhum, e aí eu tô falando de Scarpa, Hulk, Arana e Paulinho. A gente não consegue, fazendo um compacto dos dois jogos, ver uma jogada onde esses jogadores todos estiveram envolvidos. O Scarpa ficou numa ilha, do lado direito, sendo tomado conta ontem pelo Alexandre e também pelo Michael, e o Arana, que já tinha sofrido com o Wesley, mesmo com o auxílio do Rubens, ontem ficou mais exposto do que nunca. Por que eu estou comentando isso? Porque ele precisa de reorganizar isso tudo pensando no jogo do dia 30. Porque o Arana não vai ter o Wesley, que para mim eu acho um jogador que foi muito bem às finais, mas acho um cara realmente muito limitado tecnicamente. Tem um vigor físico espetacular. Mas o Arana vai enfrentar o Luiz Henrique no dia 30, que pode fazer estragos por aquele lado. E o time do Atlético se mostrou muito perdedor no meio-campo, nas duas partidas, e também sofrendo com esses jogos de velocidade, lembrando que é a característica principal do Botafogo.
É, tem muita coisa aí para se melhorar nesse time do Atlético aí, pensando nesses próximos dias, viu? Principalmente aqui, ó. O HG tem um recado pra gente.